A paz do Senhor, amados irmãos em Cristo, boa tarde para todos. Eu gostaria de compartilhar algo com os irmãos que aconteceu comigo hoje, também dia 22 de outubro de 2015. Amados, eu confesso que fiquei relutando se era para mandar esse áudio ou não, mas o Senhor disse para mim que era para mandar. Porque eu não gosto muito de ficar me expondo em redes sociais. Eu tenho um lado assim mais privado, não gosto. Mas como Deus manda fazer, a gente tem que obedecer. Queridos, a 1h da madrugada, já estava dormindo, quando uma voz veio aqui no meu quarto e diz, levanta. E eu ouvi aquela voz, acordei, olhei, não tinha ninguém. Voltei a dormir de novo. Não deu questão de 5 minutos, a voz de novo disse, levanta. E aí eu levantei e falei, Senhor, Tu está mandando eu orar? São 1h da madrugada, eu sempre oro às 3 horas. A voz falou assim, ore. E comecei a orar, comecei a interceder por muitas pessoas, pela nossa cidade, pelo nosso país. E fui prolongando na oração, que eu me dei conta, até cochilei um pouco na oração. Quando eu acordei já era de manhã cedo, a qual eu precisei levantar para colocar minhas filhas para a escola. E a voz veio novamente comigo e falou, vá para o monte que eu quero falar contigo. E eu fui, deixei as crianças na escola, fui para o monte cedinho, era umas 6h30 mais ou menos, 6h40. E quando eu cheguei lá, só tinha 2 irmãzinhas, elas estão ouvindo esse áudio, elas vão saber que elas estavam lá. Passei por elas, dei a paz do Senhor para elas e fiquei no meu cantinho. Levei o meu celular, o fone de ouvido. E dobrei os meus joelhos no monte, comecei a orar. E senti assim, eu vou colocar um louvor para mim, eu gosto de orar com louvor. Aí fui, liguei meus dados do celular, botei um louvor instrumental, aquele só que toca, e comecei a ouvir. Comecei a ouvir aquele louvor e falando com Deus ali em oração, a glória de Deus desceu. Mas algo diferente aconteceu. Quando eu estava ouvindo aquele fundo musical, parou de tocar, de repente, aquele fundo musical e entrou a voz de um homem, começou a falar coisas comigo. E eu levei um susto e tirei o fone do ouvido, puxei o fone do celular, voltei o áudio para ver lá do YouTube e não tinha voz nenhuma. Aí eu falei, meu Deus, o que é isso? Aí veio a voz e falou comigo, sou eu falando contigo, minha serva. Isso é somente para você, guarde no seu coração. Falou algo para a minha vida, para a minha pessoa. Continuei a orar e de repente ele veio de novo aquela voz e falou comigo, minha serva, avisa para o meu povo, decalasto que miniarabassubi candaravassai. Eu estou irado com o país, eu estou irado com a nação brasileira. E eu comecei a falar em mistério e aquela voz vinha mais forte falando comigo, minha serva, 2016, eu vou recolher muitos crentes da face da terra. Minha serva, o mundo está vivendo de uma maneira que eu estou triste. Minha serva, eu vou levar muitos rebeldes, desobedientes, que não querem fazer nada para mim. Minha serva, contempla isso tudo e fale que eu estou voltando. Aí, meus amados irmãos, comecei a falar em mistério com Deus, falando em mistério e Ele conversando comigo. E de repente Ele me deu uma visão. Eu via quando apareceu na minha frente um mapa do Brasil. E quando aquele mapa apareceu, de labasto, comanás, de quilebassúpia. Eu via quando um relâmpago desceu do alto e caiu em cima daquele mapa, Nablassubicomaná, e dividiu o mapa em 2 pedaços. Da região sul para baixo, da região sul para cima, foi no meio certinho. O nosso mapa do Brasil, ele tem aquela pontinha, né, que é o sul do país. Foi dividido ao meio. E eu falava, Senhor, o que é isso? Ele falava, minha filha, 2016 vai ser um ano muito difícil para a nação brasileira. Porque eu estou irado, eu quero o conserto dos meus filhos na terra. Muitas prostituição dentro das igrejas. Muitos estão brincando com a minha palavra. Eu vou recolher um líder.
um líder mundial em 2016. E eu falei, Senhor, quem o Senhor vai recolher? Ele se calou. Eu vou recolher um líder mundial em 2016. Um líder bastante conhecido. E eu vou fazer com que um templo rache de cima embaixo. Ele disse dessa forma para mim, olha aquela igreja, aquele templo enorme, vai findar de cima embaixo. Irmão, foi isso que ele me falou, eu não entendi se vai destruir algum templo, ou se ele quer dizer se esse templo é espiritual. E eu comecei ali a falar em mistério com ele, e ele vinha de novo, a voz dele, uma voz de muitas águas, falou comigo novamente, é tremendo, queridos, é tremendo, eu até me emociono porque a voz de Deus é uma coisa linda. E ele disse assim, eu comecei a chorar, ele disse assim, minha serva, Ramanai, muitos vão morrer de câncer em 2016, e são meus filhos desobedientes e rebeldes, eu vou recolher da terra. O meu espírito está gemendo, porque muitos não têm usado a minha palavra para ganhar alma para o meu reino, muitos estão enriquecendo com a minha palavra, a minha obra está sofrendo. Minha serva, em 2016, muitos vão morrer de fome e de sede. E aí ele me dava visão, irmãos, eu vi o lado do Nordeste, eu vi aquela terra seca, não sei que estado que era, mas eu vi aquela terra seca, rachada, trincada. E eu vi ali pessoas mortas, irmãos, secas, pessoas famintas morrendo ali. Eu imaginei que fosse a África. Ele, não, minha serva, isso é Brasil. Eu vou dar uma sacudida no Brasil. Daqui a pouco ele me deu outra visão, ele mostrou um monte de vespa, irmãos. Vespas, aquelas moscas vespa, não sei se os irmãos conhecem. E aquelas vespas vieram tudo para cima do mapa do Brasil, encheu o mapa do Brasil de vespa. Também não entendi. Anarabashuri Komanagashai. E ali eu comecei a falar em mistério, ele disse para mim, minha serva, 2016, eu vou levantar muitos homens e mulheres pequenininhos, vou levar até os grandes, vou levar até deputados, vou levar desembarcadores, juízes, eu vou levar para dar o meu recado. Vou apertar a nação brasileira. A minha nação se prostituiu, Ramanagasto, Riminicancho. Meus amados, foi profundo. Ali eu comecei a falar em mistério de novo. Chegou algumas irmãs. Quando eu abri os meus olhos, elas estavam todas do meu lado. E ele falou, levante, ore com elas. E fale com ela tudo o que eu te passei. Mas antes, eu vou confirmar para ti na minha palavra. Abra a tua Bíblia. No livro de Apocalipse. Ele confirmou todas as visões para mim no livro de Apocalipse. E eu abri a Bíblia, li lá no monte com as varoas que estavam lá de manhã, as irmãs. Elas devem estar ouvindo esse áudio também. E ele me deu o livro de Apocalipse, o capítulo 16. Ele mandou eu ler a partir do versículo 17. E dizia assim: e o sétimo anjo derramou a sua taça pelo ar. E saiu uma grande voz do templo do céu do trono dizendo: está feito. Então houve relâmpagos e vozes e trovão. Então houve um grande tremor de terra, um terremoto tão grande como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e a cidade das nações caíram, e a grande Babilônia veio em memória diante de Deus, para lhe dar o cálice do vinho do furor da sua ira. E toda a ilha fugiu e os montes não foram achados. E caiu do céu sobre os homens uma grande saraiva de granito do peso de 1 talento.
E os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Aí ele mandou continuar lendo. E eu continuei lendo aí no capítulo 17, que diz assim: e veio dos 7 anjos que tinha 7 taças e falou comigo, dizendo: vem cá, e te mostrarei a condenação da grande prostituta, a qual está sentada sobre muitas águas. Amados, até aqui eu li. Confirmou tudo o que Deus mostrou na visão. Eu vi o relâmpago descendo sobre o Brasil, falou de relâmpago. Eu vi o país sofrendo de uma grande calamidade de água, falou sobre a prostituta, sobre as águas. Eu vi a fúria de Deus, falou sobre a fúria de Deus. Meus amados, eu ainda estou meio impactada com tudo o que aconteceu. Fora a experiência pessoal que eu tive com ele, quando a voz dele entrou ali no áudio que eu estava ouvindo do celular, parou o louvor e começou Deus a falar algo para mim pessoal, para o meu ministério. Então, estou mandando esse áudio, ninguém é obrigado a acreditar, faça a sua prova com Deus. Experiências são individuais, cada um tem a sua. Eu acredito, eu creio, eu sei que grandes coisas vão acontecer. Porque em 2014 eu estava no monte à noite orando com um grupo de irmãos, quando eu vi um dedo descer e um relâmpago saiu daquele dedo e cortou um pedaço, um quadrado no chão, e pegou aquele quadrado e levantou 2 mãos e sacudiu aquele quadrado, e aquele quadrado parecia uma bandeira e começou a sacudir, era verde. Eu não entendi aquele mistério e em 2015 eu vi o que aconteceu. Essa crise financeira, Deus deu uma sacudida em 2015 no Brasil. E agora nós estamos em 2015, Ele já está me dando uma profecia para o ano de 2016. Amados, não sei se todos vão acreditar, mas eu guardo tudo que Deus fala comigo e tudo que eu tenho entregado até hoje, Deus tem cumprido. Para a honra e glória do nome dEle, porque de mim mesmo eu não sou nada. Se os irmãos quiserem compartilhar essa experiência, quiserem acreditar, orem. Peça a Deus para falar com vocês também. Nosso Deus é o mesmo, basta nós abrirmos o coração para entender o que Ele quer. Sei que coisas piores vão acontecer com o nosso país. Guardem bem essa visão, guardem tudo que foi relatado. Eu não sei o que vai vir pela frente, mas cada dia nós temos que nos preparar para a vinda do Senhor. Amém? Que Deus abençoe a todos.